Olá senhores, olá senhoras, sou o professor Cristiano Colombo, professor aqui do Grupo Educacional Verbo, e nós vamos então na aula de hoje fazer um exercício, fazer uma das coisas que eu mais gosto de fazer, que é resolver questões. Aliás, as minhas aulas elas são totalmente voltadas para questões, né? Então quando me convidaram para o curso de resolução de questões, eu disse, bom, então eu vou fazer o que eu já sempre faço em todas as aulas, que é resolver questões. Essa é a grande, eu acho que esse é o grande momento, é a grande forma de vocês visualizarem e já conhecendo a prova, né? Então nós vamos começar hoje, né, falando um pouquinho sobre essa questão de número 1, né, uma questão bem interessante, bem importante, que vai trabalhar uma ideia de adimplemento. Ali já aparecem algumas situações importantes, né? Aliás, questões que são vinculadas à boa-fé, é uma questão que se vincula aqui à ideia da boa-fé objetiva, já adiantando um pouco para vocês, né? O que diz lá? Que a Renata, e assim a prova da ordem, né? Ela é uma prova de caso, né? Você não vai encontrar nenhuma questão na prova da ordem que faça uma pergunta solta, como o que é jurisdição, o que é de implemento absoluto. Não, ela vem dentro de uma questão, né? Tudo vem dentro de um caso, a questão é um caso. Então a Renata financiou a aquisição de seu veículo em 36 parcelas e vinha pagando pontualmente todas as prestações. 36 vezes, foi efetuando ali o pagamento mês após mês, né? Entretanto, a recente perda de seu emprego fez com que não conseguisse manter em dia a dívida, tendo deixado de pagar justamente as duas últimas prestações, a 35ª e a 36ª. Bom, o que quer dizer isso? Isto quer dizer que ela pagou praticamente toda né, a dívida. Quando o problema trabalha com percentuais acima de 90%, a jurisprudência ela aplica uma teoria. Vocês sabem qual é a teoria quando está tudo praticamente pago? Adimplemento substancial, né? Então, toda a questão, e não só essa, porque nós estamos nos preparando aqui para de forma ampla, para uma prova de forma ampla, né? Então, toda vez que vocês estiverem diante de uma prova, de uma questão, de um caso, em que está praticamente tudo pago, né? Faltam poucas prestações a pagar. No caso aqui, a 35ª e a 36ª, ou seja, o que implica, né, em um percentual, praticamente você pagou todo o contrato. Nesse caso, você pode aplicar a teoria do adimplemento substancial. Diz lá, o banco que financiou a aquisição diante do inadimplemento optou pela resolução do contrato. Tendo em vista o pagamento das 34 parcelas anteriores, pode-se afirmar que a conduta da instituição financeira viola o princípio da boa-fé. Sim, viola o princípio da boa-fé objetiva. Viola o princípio da boa-fé objetiva, que trabalha com justas expectativas, que trabalha, né, com o comportamento das partes, com os deveres anexos, né, e ali vejam que aparecem tudo aquilo que acaba decorrendo da boa-fé objetiva. Nos importa, e agora nós vamos trabalhar, é assim que gosto de trabalhar, é tirar da questão aquilo que interessa. Bom, primeira coisa, o caso é de adimplemento substancial, então, tranquilo, é a letra C. Por que é adimplemento substancial? Porque o contrato está praticamente pago. E feriria, né, as justas expectativas das partes, agora se partir para uma resolução contratual. Tá? Esse é o ponto da questão. Mas a questão, ela trabalha isso, mas ela tem várias outras coisas que são importantes aqui. Por exemplo, aparece ali na letra B de Brasil, né, uma expressão venire contra factum próprio, que traduzido, né, no português é proibição de comportamento contraditório. O que é a proibição de comportamento contraditório? Um caso que nós poderíamos ter, vamos trabalhar com casos aqui para que a gente possa enxergar, seria a hipótese de alguém estar atrasado, imaginem assim, alguém está pagando as parcelas em atraso e o credor está recebendo sem cobrar as multas. Então vejam, aí vem uma coisa importante. O credor, quando ele recebe os valores, mesmo de forma atrasada,
e não aponta, e não exige multa, e não exige mora, ele acaba tendo um comportamento. Qual é o comportamento dele? É um comportamento de aceitar o atraso, é um comportamento de, né, tudo bem, está tudo certo e tal. Então, esse credor, se ele resolver buscar a resolução do contrato em razão desse atraso, nós estaríamos diante de uma hipótese de venire contra factum próprio. O que é venire contra factum próprio? É quando você, na qualidade de contratante, você acaba agindo completamente diferente, de modo diferenciado, de modo diverso, daquilo que você vinha fazendo até então. Então, se eu fui extremamente benevolente, fui aceitando tudo em atraso, agora eu não posso buscar a resolução do contrato. Se você foi extremamente benevolente, foi aceitando tudo em atraso, lá no final do contrato você não pode apresentar uma conta dizendo, olha, você tem que pagar todas as multas que tem atrasado. Não, se mês a mês você foi dando quitação, isso seria um comportamento contraditório. Outro exemplo, um clássico exemplo do extrato de tomate, da indústria de extrato de tomate. As pessoas de obrigações gostam desse exemplo. Então a indústria dá a semente e compra. A indústria de extrato de tomate dá a semente aos agricultores e compra a safra. Isso se repete durante 6, 7 anos. Um dia ele dá a semente e não volta para comprar a safra. Bom, isso também é considerado pela jurisprudência um comportamento contraditório dos contratantes. Então, se você estiver diante de um caso que alguém fez algo e depois está se comportando de forma diferenciada, a letra C marcada e a letra B. O dever de informar também é bastante importante. E ele é considerado um dever anexo ou secundário. Cuidado, o princípio da boa-fé objetiva ele tem um linguajar, né? Ele tem algumas expressões que caracterizam ele. Quais são as expressões? Primeiro, justas expectativas, dever de informar, deveres secundários, deveres anexos. Tudo isso fica dentro, né, da boa-fé objetiva. Lembre-se, a boa-fé objetiva é um padrão de conduta que os contratantes devem entre si realizar. Ele é diferente da boa-fé subjetiva. Nós vamos ver hoje em aula, né? Lá nos direitos reais existem aí muitas questões que envolvem o saber ou não saber que está errado. Se você sabe ou não sabe que está errado, bom, isso já é outro campo. É o campo da boa-fé subjetiva. Aqui boa-fé objetiva é padrão de conduta, são as normas, né? Lá nos direitos possessórios, lá nas questões de posse, você saber ou não que está errado é uma questão de boa-fé ou má-fé no âmbito subjetivo. Também se fala ali no dever de mitigar os próprios danos. É aquela parte que está sendo prejudicada, ela não pode colaborar para que a sua situação fique pior ainda. Até nós tivemos uma questão no exame de ordem, em segunda fase, trabalhando com a ideia de alguém que havia contratado um transporte, caiu em segunda fase isso, que havia contratado um transporte, o transporte, a pessoa avisou a ela que não poderia transportá-la e ela não fez absolutamente nada, não buscou nenhuma via, nenhuma forma, nada para tentar resolver. E ficou esperando e aí não foi cumprido o contrato e ela entrou então pedindo danos e tal. Um dos pontos que há descumprimento da boa-fé objetiva é essa pessoa que poderia ter buscado meios para se locomover e não o fez e poderia ter mitigado os próprios danos. Então isso também está dentro do que se fala da boa-fé objetiva, né? Então, alguma dúvida aqui? Então ficou a Renata, ela pagou praticamente todo o contrato. Se ela paga praticamente todo o contrato, isso aqui nós estamos falando de tudo quanto é coisa, né? Promessa de compra e venda e tal, você tem lá uma promessa, você tem isso, tem aquilo, né? Você pode partir para essa linha aqui. Bom, vamos lá. Outro caso super interessante aqui, né? Que trabalha aqui com a ideia dos vícios, né? Com a ideia das nulidades, das anulabilidades. Eu gostaria de chamar a atenção para vocês aqui, antes que a gente possa dar continuidade no caso em si, sobre a linguagem jurídica utilizada e a diferença entre algo que é nulo e algo que é anulável. Isso cai muito em prova de ordem, né? Então, o que é nulo, né? Um exemplo de nulidade é a simulação.
Outro exemplo de nulidade é quando um absolutamente incapaz firma um contrato. Então, hoje nós só temos uma hipótese de absolutamente incapaz, que é o menor de 16 anos. Né? Então, se uma criança, se um adolescente assina um contrato, ou ainda, se alguém simula, né? O que é simular? Simular é antedatar, pós-datar datas, antedatar e pós-datar. Pegar um documento e dizer, olha, isso aqui aconteceu dia 10 e era no dia 15. Então, pós-datar e antedatar documentos, conforme diz o nosso código. Simular também é colocar algo no contrato, dispor algo no contrato que não existe ou não existiu. Isso é simulação. Né? Isso tudo fica nessa linha. E nós temos o caso do anulável. E aí entra o erro, o dolo, a coação, lesão, estado de perigo e a fraude contra credores. Né? Então essa linguagem ela é muito importante na hora da prova. Vocês estão fazendo a prova e uma hipótese, aparece lá uma hipótese que, olha, o fulano de tal agiu enfim, foi levado, foi conduzido ao erro. Bom, aí você já sabe que você não vai utilizar a palavra nulidade, você vai utilizar a palavra anulabilidade, perfeito? Se aparecer na prova alguma coisa na linha da simulação, só pode ser nulidade. Se aparecer algo falando do relativamente incapaz, anulabilidade. Então a gente pode botar aqui também, entre as hipóteses, né, do anulável, o relativamente, né, incapaz. Bom, ali diz que o Arnaldo foi procurado por sua irmã Zulmira, que lhe ofereceu 1 milhão para adquirir o apartamento que ele possuía na orla da praia. Receoso, no entanto, que João, o locatário, que atualmente ocupa o imóvel, e porque Arnaldo nutre profunda antipatia, viesse a cobrir a oferta, exercendo seu direito de preferência, propôs a Zulmira que constasse da escritura o valor de 2 milhões, ainda que a totalidade do preço não fosse totalmente paga. O que aconteceu? Ele modificou, ele inseriu no contrato algo que não existiu. Então, o que ele fez? Ele fez uma simulação, tá? Uma simulação, tá? Então, bem importante, se ele simulou, a hipótese é de nulidade, tá? Então aqui já é muito importante você saber disso. Outra coisa importante, aqui nós vamos agora trabalhar um pouquinho mais isso, né? Algo que é nulo, qual é o prazo para declarar uma nulidade? Não há prazo. A qualquer tempo, o colega disse muito bem aqui, a qualquer tempo. O que quer dizer isso? Qualquer momento pode se declarar uma nulidade. Portanto, se a qualquer momento pode ser declarada uma nulidade, não há prazo nem decadencial, também não há prazo prescricional. Então, se uma questão disser, olha, esse caso é um caso de nulidade e o prazo para declarar essa nulidade é 2 anos, já está errado. Você não precisa nem saber o prazo porque não há prazo. O que é nulo pode ser declarado nulo em qualquer momento, a qualquer tempo. É verdade que o que é anulável, sim, há prazo. E qual é o prazo que nós vamos aplicar? Decadencial. 4 anos é o prazo decadencial para você anular erro, dolo, coação, lesão, estado de perigo e fraude contra credores, certo? E de modo, isso porque há um artigo no código que diz que para erro, dolo, coação, lesão, estado de perigo e fraude contra credores, o prazo é decadencial e é de 4 anos, perfeito? Né? Agora, quando a lei não apontar, o prazo decadencial é de 2 anos. Né? Então, quando a lei não apontar, é 2 anos. Mas, para estes, então, a regra geral da decadência, significa dizer quando a lei não diz qual é o prazo, é 2 anos. Para estes, há artigo específico, 178 do Código Civil, diz que, para você anular por erro, dolo, coação, lesão, estado de perigo e fraude contra credores, você tem 4 anos. Bom, mas vamos só lembrar um pouquinho assim, cada um desses elementos. Né? O que é o erro? O erro é quando alguém
somente ele acredita que está comprando aquela casa, está comprando outra, que está comprando um bem, já caiu em prova de ordem, que é todo de ouro e ele é só folhado a ouro. Então, quanto a uma das características do bem, então eu errei quanto ao bem, eu errei quanto a uma qualidade do bem, eu errei quanto à pessoa, por exemplo, eu pensei que eu estava contratando um especialista na área, formado e tal e tudo mais, e na verdade é um homônimo, tem o mesmo nome de alguma figura que tenha uma representatividade, né, na sociedade, na vida acadêmica, na vida profissional, ele tem o mesmo nome de alguém, de um famoso. E aí, pô, eu acreditei, né, e acabei contratando. Isso seria um erro quanto à pessoa. O dolo sempre vai ter aquela figura de um terceiro, de alguma forma, influenciando. Então, o dolo vai aparecer na questão que alguém com uma intenção, né, a diferença do erro para o dolo é que no erro você erra solitariamente, você que chegou a essa conclusão, né? Já no dolo não, alguém de alguma forma está, né, lhe influenciando. A coação, também bastante importante, né? A coação, lembrem que a coação é quando alguém, né, por sentir um medo, por sentir, né, sentir-se ameaçado em seus bens ou quanto aos seus familiares, acaba assinando um contrato, né? Então, por exemplo, ou ainda confessando uma dívida, isso seria uma coação, né? Agora lembre, a coação ela não se dará, por exemplo, quando a promessa, a ameaça, o que for dito é lícito. Por exemplo, se eu disser, ou você assina o contrato, ou eu lhe coloco no SPC e Serasa porque você está me devendo. Isso não é coação. Por quê? Porque colocar no SPC e no Serasa não é algo ilícito. Ou você assina esse contrato, eu vou lhe processar. Não é ilícito. Então, agora sim, ou você assina esse contrato, eu vou tocar fogo na sua casa, eu vou lhe matar. Bom, aí temos uma ilicitude. A lesão. Outro conceito importante é a lesão. A lesão vai se dar lá no início do contrato. O desequilíbrio do contrato acontece lá no início. Como é que vai aparecer aí na prova da ordem, né? Alguém que tem uma necessidade econômica acaba assinando um contrato, né? E aí esse contrato ele é desequilibrado. Já caiu na prova da ordem em relação à lesão por desequilíbrio, mas caiu também em relação a um ponto bem interessante que é a inexperiência. Atenção, em uma das provas de ordem caiu uma questão em que uma jovem que tinha 18 anos foi comprar o seu primeiro carro e pagou o valor acima, né, de um carro novo por um carro que era usado. Então o caso dizia, a Joana foi comprar um carro, esse carro era usado e ela pagou acima do valor de um novo. E você, como advogado, você tem que buscar trabalhar o que acontece. Que caso é esse? Ora, esse caso é um caso de lesão. Por quê? Porque a inexperiência dela fez com que ela assinasse, né, esse contrato. Bom, agora, podemos dizer que o que mais cai, uma das coisas que mais cai em prova de ordem, estado de perigo. Cai muito o estado de perigo. Já caiu mais de uma vez e parece que os examinadores gostam desse tema porque se repete, né? E já caiu de várias formas. No interior do Ceará, né, havia uma única equipe médica. E aí essa equipe médica cobrou da mãe do rapaz 10 vezes o valor de uma cirurgia. E ela pagou. Bom, envolvendo saúde, plano de saúde, envolvendo cirurgia imediata, envolvendo doença imediata, tem que buscar, tem que resolver resolve-se através do estado de perigo. Atenção quanto a isso. Último ponto, fraude contra credores. Qual a diferença da fraude contra credores na fraude de execução? Contra credores, ora, o que acontece? Antes da citação, a transferência de bens. Essa transferência de bens pode ser anulada através de uma ação chamada pauliana. Perfeito. Ação pauliana, ação anulatória, na ação de fraude contra credores. Bom, então aqui fica fácil, né? A letra A diz pode ser anulada no prazo decadencial de 2 anos, em virtude de dolo. Não foi dolo, né? O que aconteceu aqui foi uma
simulação, né? O dolo seria uma intenção de prejudicar no consentimento da pessoa, né? Olha, compra esse carro, ele nunca foi batido, e ele foi batido. Seria um exemplo de dolo. Compra esse bem, ele é de ouro puro, e ele na verdade é banhado, né? B, é viciado por erro que somente pode ser alegado por João? Não há erro, né? Não há erro. Aliás, o seu João lá não tinha como se levar a si mesmo a erro, porque estava escrito algo inverídico no contrato, né? É nulo em virtude da situação, exatamente, é nulo em virtude de simulação, melhor dizendo, o que pode ser suscitado por qualquer interessado, perfeito, né? E não é, então a letra C, né? Diz lá, é ineficaz em razão de fraude contra credores? Não, não é caso de fraude contra credores. Outra coisa importante, lembrem-se que aparece na questão a preferência. A preferência é uma cláusula especial da compra e venda, e na preferência o que acontece? Você tem o dever de oferecer ao locatário. Se o locatário não, né, se o locatário disser eu não quero, ok, eu posso vender para terceiro. Se o locatário manifestar que quer, você tem que oferecer a ele, no caso, o mesmo valor que o mercado, que a proposta te oferece, tá? Então foram essas duas primeiras questões, que foram as questões do último exame de ordem. Eu procurei trazer para vocês por isso. Agora, por que a gente resolveu as últimas questões do exame de ordem? Não vai cair a mesma questão, é óbvio, mas eu não analisei a questão secamente aqui. Eu abri a questão para vocês. De duas questões aqui, nós já estudamos toda a diferença entre nulidade e anulabilidade, os defeitos dos negócios, a questão da simulação e a questão aqui do absolutamente incapaz, né? Enfim, é assim que funciona. Então a gente tem que olhar para essas questões de uma forma a tirar dela aquilo que pode cair na prova. Bom, questão voltada ao uso capião. É muito comum em prova caírem questões sobre uso capião. Vocês têm que classificar, saber, conhecer as modalidades. Você lembra quais são as modalidades de uso capião? Poxa, existem várias modalidades. Mas, de modo geral, a gente pode dizer que nós temos uma hipótese, que é de uso capião extraordinário, que tem como teto 15 anos, podendo ser 10 se a pessoa mora no bem. E é interessante falar que na uso capião extraordinário, que muita gente acaba se prejudicando e não lembrando isso na hora da prova, é o seguinte: uso capião extraordinário não precisa ter boa-fé. Gente, olha essa frase. Pessoas de má-fé podem usucapi. Eu até vou repetir porque as pessoas elas pensam assim, não, o cara não, o cara tá de má-fé, então ele não pode usucapi. Errado. Pessoas de má-fé podem usucapi, né? Aliás, elas podem. E, claro, quem está de boa-fé fica menos tempo no bem para ser proprietário. Compreendem? Então, por exemplo, se eu estou de boa-fé, eu tenho usucapião ordinário. Usucapião ordinário exige boa-fé. E o tempo para eu me tornar proprietário é menor. Por quê? Claro, quanto mais qualificada for a minha posse, menor o tempo para eu ser proprietário do bem. Então, o usucapião ele pode ser extraordinário de 15 a 10 anos, pode ser no ordinário de 10 ou 5, e depois nós temos o usucapião constitucional, que aí independe de boa-fé ou de má-fé. Lá no usucapião constitucional está escrito posse. Tu pode ser, olha só, o cara pode ser um invasor e usucapir constitucionalmente em 5 anos. Então tem que quebrar um pouco esse paradigma aí que a pessoa, os bandidos não podem usucapir. Cuidado, né? É um invasor, enfim, tal. Ele é um invasor, entrou a paulada. O cara que entrou a paulada, batendo e agredindo, ele pode se tornar um proprietário? Pode, desde que ele cumpra as regras que o Código Civil determina. Só que ele tem que ter uma posse mansa e pacífica. Significa dizer, poxa, mas ele então ele invadiu e ele é proprietário? Eu não estou defendendo o invasor, só estou dizendo que na hora da prova você não pode resolver fazer assim, não, o cara é um invasor, então ele não tem direito a nada. Cuidado. Qual é o artigo? Esse artigo da posse de boa-fé é o 1200, nós temos aí, o 1204.
1148, 1200... Oi? 38. 1238, melhor dizendo, né? Nós temos aí o 1239. Não, 1238 é o que diz que é independente de boa-fé e de justo título. O que quer dizer isso? Quer dizer que no uso capião extraordinário, eu não preciso ter boa-fé e eu não preciso nem ter um contrato que aparenta a transferência. 1238. Né? No uso capião ordinário, atenção, eu preciso de duas coisas, de boa-fé e de justo título. Duas coisas. Até esses dias caiu numa prova assim, dizendo que o fulano de tal, o seu João, na mais absoluta boa-fé, ele ocupou um imóvel. Será que o seu João, que simplesmente ocupou uma área de terra, ocupou um imóvel, ele pode ter uso capião ordinário? Não. Por quê? Porque falta a ele o justo título, que é um contrato. Um contrato que não transfere a propriedade, mas que tem essa aparência. Né? Se ele transferir a propriedade, ele não vai entrar com o uso capião, né? Ele vai pegar a escritura e vai registrar, vai dar andamento nos negócios. Né? Bom, vamos à questão. O Jonas trabalha como caseiro da casa da praia da família Magalhães. Primeiro ponto. Se ele é caseiro da casa da praia, é impossível, enquanto ele estiver na condição de caseiro e sob ordens, ele ter posse do bem. Quem é empregado de um bem, quem é caseiro de um bem, não tem posse. Se ele tem detenção. Se ele não tem posse, não conta prazo de uso capião. Exercendo ainda a função de cuidador da matriarca Lena, já com 95 anos. 10 dias após o falecimento de Lena, Jonas tem seu contrato de trabalho extinto pelos herdeiros. Atenção, no momento em que é extinto o contrato de trabalho dele, por que ele está no bem? Ele não está mais na condição de detentor. Ele não está mais na condição de caseiro. E ele começa, ao estar nesse bem, a ser possuidor, perfeito? Aí diz, contudo ele permanece morando na casa, apesar de não manter qualquer outra relação jurídica com os herdeiros. Então aqui o examinador, ele quis assim salvaguardar, dizer para mim a questão não pode ser anulada, porque eu estou dizendo que o cara morreu lá, a matriarca, o cara continuou, e ele nem fala mais com os herdeiros. Quer dizer, os herdeiros não pedem nada a ele. Aí vem, né, que também já não frequentavam mais o imóvel, e aí ele, para não... tomara que não anule minha questão, então vou escrever. E permanecem incomunicáveis, ou seja, o cara deixou claro que o seu Jonas, né, está na casa, já não está mais na condição de caseiro e continua no bem. Né? Então veja, então Jonas decidiu por sua própria conta fazer diversas modificações na casa. Né? Alterou a pintura, cobriu a garagem, ampliou a churrasqueira, e aqui o definitivo, né? Passou a dormir na suíte principal. Quando ele vai para a suíte principal, porque tal, é o ápice, né, do que os romanos chamavam de animus domini, né, ou vontade de ser dono. O cara foi para a suíte do casal. Bom, aí diz lá, assumiu despesa de água, luz, água e telefone e apresentou-se perante a comunidade como novo proprietário do imóvel. Bom, olha, esse cara que fez essa questão aqui, provavelmente, assim, ele estava... Eu não posso ter essa questão anulada. E realmente ele cuidou muito, porque ele deixou tudo ali anotadinho. Então tá ali o animus domini e tudo mais. 12 anos após o falecimento de Lena, seu filho Adalto decide retomar o imóvel. Mas Jonas se recusa a devolvê-lo. Tá? Bom, a partir daí, da hipótese narrada, assinale a afirmativa correta. Bom. Letra A. Jonas não pode usucapir o bem, eis que é possuidor de uma fé. Realmente ele é um possuidor de uma fé. Não tem dúvida, porque ele sabe que ele está ali equivocadamente. Só que ele já está há 12 anos no bem e ele está morando nesse bem. Então faz com que ele se enquadre como usucapião extraordinário, porque ele está de uma fé, ele não tem contrato nem nada, mas como ele fez aquilo, o bem onde ele mora, dos 15 baixa para 10. Como ele está a 12 ali, em tese ele já poderia ter usucapião. Então não é a letra
A letra B, Adalto não tem direito à ação possessória, eis que o imóvel estava abandonado. O imóvel não está abandonado. O que é um imóvel abandonado? Abandonado fechado, né? Sem ninguém dentro. Há uma posse de alguém que está ali, né? Então, e em tese ele teria direito à ação possessória, ele pode ajuizar a ação possessória. Por quê? Porque ele é um herdeiro. Os herdeiros, eles têm posse transmitida, né, em razão, inclusive, da herança, por sucessão. Então ele poderia exercitar e tentar retomar essa posse que um dia ele já teve. No dia da morte da matriarca, ele teve posse. A questão é que ele não exercitou e alguém tomou o lugar, né? Letra C. Jonas não pode ser considerado possuidor, eis que é o caseiro do imóvel. Essa letra estaria certa se fosse até o dia... Realmente, a letra C, esse texto corresponde até o dia da morte da dona Lena. A partir daí, na verdade, da extinção do contrato, né? No momento que foi extinto o contrato de trabalho, ele não está mais sob subordinação. E a continuação dele no bem é posse, né? E a letra D, na hipótese indicada, a má-fé de Jonas não é empecilho ao uso do campeão. É verdade, né? Então, muita gente, assim, por isso que eu disse para vocês, vejam como é bem direcionada, aqui a aula é bem direcionada, o pessoal assim, quem está de má-fé não tem direito a nada, né? Não, tem direito, terá direito, inclusive a benfeitorias necessárias, nós vamos estudar isso daqui a pouco. Então fica a letra... Opa, segurei, aí, fica a letra D. Tudo bem até aqui, gente? Todo mundo tranquilo? 4. Eduardo comprometeu-se a transferir para Daniela um imóvel que possui no litoral, mas uma cláusula especial no contrato previa que a transferência somente ocorreria caso, e esse caso é muito importante, o caso é uma hipótese, né? O que é uma hipótese? É o que pode ou não pode acontecer. E aí surge dois elementos bem importantes aqui. Quais são eles? Um deles é chamado termo e outro é chamada condição. Qual é a diferença entre o termo e a condição? Vocês lembram isso? Termo é quando eu digo assim, ó, até o dia 20 de dezembro de 2019. Isso é um termo. Por quê? Porque é uma data, porque é certo que vai ocorrer, tá? Agora, se eu digo assim, olha, eu vou te dar essa casa se tiver um campeonato mundial de surf na cidade, bom, se você casar, se você passar num concurso, né, se você ganhar um prêmio, se você acertar um número, então isso tudo é uma... Se eu utilizo o se, é porque é uma condição. Então, o caso ali é muito importante, ele traz a uma condição, né? Então, vejam, depois de realizado o negócio, então, diz, né, o contrato previa que a transferência somente ocorreria caso a cidade que o imóvel se localiza viesse a sediar nos próximos 10 anos um campeonato mundial de surf, né? Depois de realizado o negócio, todavia, o advento da nova legislação ambiental impôs regras impeditivas para a realização naquele local. Bom, então, não aconteceu. Se não foi atendida a condição, não há direito. Não há direito adquirido. Não há direito adquirido. O que é o direito adquirido? O direito adquirido é quando eu reúno todas as condições, eu tenho todas as condições que a lei me dá. Pensem na aposentadoria, né? Agora está muita gente apavorada aí com a reforma previdenciária. O que vai acontecer comigo? Ora, se você já tem todos os requisitos, pode mudar a lei. Você vai dizer, olha, no dia tal eu já tinha todos os requisitos, então eu tenho direito adquirido a isso. Só que nesse caso não é caso de direito adquirido. Nesse caso, sequer ocorreu ainda o campeonato. Então aqui nós temos uma situação que você tem uma expectativa de direito e você tem o quê? Um termo ou uma condição? Só uma condição, perfeito. Então por isso que não é a letra A, porque a letra A fala em termo, não é a letra B, porque a letra B fala em direito adquirido, né? Não há um direito adquirido. O direito adquirido se já tivesse, o que seria um direito adquirido? Se já tivesse acontecido o campeonato, né, e eu ainda não, e no meu prazo eu ainda não exigi o bem.
Eu tenho um direito adquirido, ainda já tenho esse direito, só não exigir. Tá? Mas não é o que aconteceu. Sequer houve esse campeonato. A mera expectativa de direito, ok, mas o problema está no termo ali logo abaixo. Não há termo, né? O que temos é uma condição. E na letra D, Daniela tem somente uma expectativa do direito, é isso aí. Uma vez que há uma condição na cláusula especial. Certo? Tudo bem, gente? Questão 5. Essa questão ela é bem interessante, porque ela vai se ligar, e por isso que eu digo para vocês, né? O exame de ordem é um exame que tem muita coisa que acaba se repetindo. Vejam que na nossa última edição, nós tivemos um caso de locação aparecendo, com uma cláusula de preferência aparecendo. Só que não era o principal ponto da questão, mas aparecia. Aqui volta, olha só. O Caio, né, ele é locador. Quem é o locador? É o dono do imóvel, é o proprietário. É aquele que vai ter a posse. Que tipo de posse o locador tem? Indireta do bem. Indireta. Por quê? Porque ele não está no bem. Do outro lado tem o locatário. Esse sim, tem posse direta do bem. Então, o Caio, locador, celebrou com o Marcos, locatário, contrato de locação predial urbana pelo período de 30 meses. Lembre que na lei das locações, quando um contrato de locação ele é celebrado por 30 meses, isso é uma coisa bem importante, viu, gente? Quando um contrato de locação ele é celebrado por prazo determinado de 30 meses, escoado o seu prazo, a denúncia é vazia. Ou seja, eu posso tirar o cara, tirar a pessoa, tirar o locatário, a qualquer momento, mediante uma notificação, ele tem que sair em 30 dias. Agora, se eu faço um contrato de locação e coloco, por exemplo, 20 meses, eu estou abaixo dos 30. E pela lei, é o artigo 46 e 47 da Lei das Locações. Se eu coloco 20 meses, o que a lei faz comigo? Transforma, se eu não pedir para ele sair nos 20 meses, esse contrato se prorrogar, para retirar de lá só com um motivo, com uma causa. Portanto, a denúncia fica chamada cheia. Então, quando um contrato de locação ele é de 30 meses ou mais, transcorrido o seu curso e se tornado indeterminado, a denúncia é vazia. Por outro lado, se o contrato de locação ele tem menos de 30 meses, 29, 28, 20, 15, 12, transcorrido o prazo e a continuidade de sua prorrogação, faz com que para retirar do bem, somente através de uma causa. Ou você vai morar, um parente seu vai morar, um ascendente seu vai morar, né? Ou em 5 anos o cara vai sair. O total de meses de 5 anos. Tá? Então, se ele tem 12 meses de locação, caso concreto, eu assinei por prazo determinado de 12 meses. Se prorrogou, 13º mês, ninguém saiu, 14, 15, bom. Agora, eu quero tirar ele de lá. Ou eu tenho uma causa, ou o total de meses vai ter que dar 5 anos ou 60 meses. Alguém quer fazer uma pergunta? Pois não. Dá para estabelecer um contrato indeterminado desde o início? Isso na verdade, existe uma discussão sobre isso e não seria uma fraude, né? Porque em verdade ele teria de 30 meses, né? Teria de 30 dias, né? Seria um contrato de 30 dias prorrogado. É possível, né, você estabelecer desde o início, entendo, sem discussão, com tranquilidade, em relação a locações comerciais. Mas em relação a locações não comerciais ou residenciais, a lei traz garantias ao inquilino. E seria discutível colocar um contrato indeterminado desde o início. Não sei se ficou claro. Isso geraria um problema sério, né? Como você colocou. Então, no mínimo, você teria que estabelecer 30 dias para poder... Se eu escrever indeterminado, pode se entender 30 dias e depois por prazo indeterminado. Né? Daí tem aquelas questões das locações por temporada também, né? Mas seria algo discutível, compreende o que eu quero dizer? Algo discutível porque existem regras e proteções ao inquilino que é o vulnerável por natureza. Pode repetir, tu disse que na denúncia
Na denúncia vazia, a mera notificação, ele tem 30 dias para sair. Na verdade, já estou dando aula de um pouco dessa parte, por quê? Porque o que me parece é que resolver uma questão secamente, ela não gera um benefício tão grande como você trabalhar o ambiente que ela vai trazer, né? Porque provavelmente não vai cair a mesma questão na prova. Então, o que me motiva é daqui a pouco pegar a questão, ir resolvendo, mas ir falando sobre os seus pontos. Então, é assim que eu trabalho. Então, aqui o que diz? O Caio Locador celebrou com o Marcos Locatário contrato de locação predial urbana pelo período de 30 meses, sendo o instrumento averbado junto à matrícula do imóvel no RGI. Contudo, após 6 meses do início da vigência do contrato, Caio resolveu se mudar para Portugal e colocou o bem à venda, anunciando no jornal pelo valor de 500 mil. Marcos tomou conhecimento do fato pelo anúncio e entrou em contato por telefone com Caio, afirmando que estava interessado e que queria pagar. Então veja um caso bem tranquilo de um locatário que manifesta a sua intenção de querer comprar o bem pelo valor que foi anunciado. Com um detalhe muito importante, o instrumento é averbado junto à matrícula. O que acontece? O comprador, aquele que vai comprar, ele não pode alegar que não sabia ou não tinha desconhecimento. Que o caso é assim, né, gente? Olha só, vamos a um caso concreto. Se eu alugo o imóvel, vamos lá, eu sou o dono proprietário de um imóvel, perfeito? Aí eu vou lá e o Pedro é o locatário, certo? Se eu ofereço esse imóvel à venda e você tem interesse, você sabe se o bem está alocado ou não? Você não vai saber. Os corredores dos condomínios, a gente não sabe quem é locatário, quem é proprietário, quem é usufrutuário, quem é isso. Não tem lá um crachá dizendo que é cada um. Então, quando eu te ofereço o bem, se não há registro na matrícula da existência, averbação na matrícula da existência dessa locação, eu vou te vender, você vai pagar, vai se tornar proprietário. Bom, e aí temos um problema. Que daqui a pouco o locatário pode chegar e dizer, poxa, mas tu comprou, mas eu tô aqui. Pela lei, ele tem 90 dias para sair daí. E pela lei, esse locatário tem uma ação contra o locador. Por quê? Porque houve um descumprimento de uma lei. Agora, quando há um registro, quando há uma averbação desse contrato, tudo muda de figura. Por quê? Porque se está averbado, número 1, o dono do imóvel é evidente que sabe porque ele assinou o contrato. E o comprador também sabe. E aí gera um direito bem interessante que é ajuizar, o locatário pode sim ajuizar uma ação contra ambos, pedir danos, depositar o valor do negócio em juízo e requerer o bem para ele mesmo. Por quê? Porque não foi respeitada a sua preferência. Entendem o que eu acabo de falar? Então esse caso é que foi aqui explorado, né? O Marcos, ele toma conhecimento, ele vê que foi vendido, ele vê que há uma proposta de venda, está averbado o contrato, ele procura, ele vai atrás, ele procura resolver a coisa, né? Quer comprar e simplesmente o negócio é feito sem dar chance a ele. O que ele passa? Qual é o direito que ele passa a ter agora? Tá? Ele tem o direito de ajuizar uma ação chamada de consignação em pagamento, efetuar o pagamento e requerer que o bem passe a ser ele, né? Passe para ele, vai adjudicar o bem. E aí? Qual é a letra então? O Marcos, Marcos é o locatário, né? Ele foi preterido da alienação do bem, ou seja, não notificaram ele. O que acontece? Ele pode depositar o preço pago e as demais despesas do ato e haver para si a propriedade do imóvel. É isso. Né? Tu tens a preferência? Tem. Está registrado? Está. Está averbado? Está. E mesmo assim, é vendido sem te dar preferência, tu tem sim como entrar com uma ação e depositar esse valor
né, em juízo. Eu não sei se alguém ficou com alguma dúvida ou quer fazer uma pergunta. Todo mundo entendeu? Ele não teria esse mesmo... O Marcos não teria esse direito se não tivesse sido registrado. Aí ele teria que ajuizar uma indenizatória contra, né, o proprietário, o anterior proprietário, aquele que vendeu sem nominá-lo, sem chamá-lo. Certo? Então as questões dizem, né, Marcos não tem direito de preferência. Ele tem, claro. Ele tem direito à preferência. Isso está na lei das locações, né? O locatário, ele tem direito de preferência. Isso é uma... Precisa ter cláusula escrita no contrato? Não. A condição de locatário faz com que ele tenha direito de preferência. Letra C. Marcos somente poderia ter direito de preferência na aquisição do imóvel se fizesse oferta superior à de Alexandre? Não. A preferência é exatamente isso. É você pagar... O direito de preferência é você pagar o valor, o mesmo valor, e da mesma forma. Isso é preferência. Então, é 1 milhão à vista. Então, eu tenho direito a pagar em 1 milhão à vista. Ele não pode fazer assim, ó, para você, locatário, 1 milhão à vista. Por terceiro lá, é 1 milhão em 15 vezes. Ele não pode fazer isso. Está errado. Tá? Ali diz ainda, Marcos somente poderia exercer direito de preferência. Não, D. Marcos, tendo sido preterido na alienação do bem, poderá reclamar de Alexandre adquirente perdas e danos e poderá permanecer no imóvel durante toda a vigência do contrato, mesmo se Alexandre denunciar o contrato de locação. Veja, interessante, né? Aqui nós entramos numa outra discussão importante, que será a continuidade do contrato de locação após a venda de um imóvel. Vamos falar sobre isso. Vocês sabem que quando alguém aluga um imóvel, né, eu sempre digo aos meus alunos aqui, eu vou contar as coisas, vou dizer, fiquem tranquilos, eu tenho certeza que eu estou falando, e segundo, não fiquem bravos comigo, né, a legislação é assim, então é isso, né. Então, se eu sou dono de um imóvel e eu alugo para alguém, e não há no contrato uma cláusula dizendo que essa locação vai ser válida perante sucessores e perante adquirentes, no momento em que eu vendo o meu apartamento, está locado lá, o João está dentro do apartamento, e eu vendo o apartamento para outra pessoa, o que acontece nesse caso? Bom, se não está registrado, ou se está averbado lá o contrato, e o Marcos não quer comprar o bem, o novo adquirente, o novo proprietário, pode pedir para ele sair. A não ser que exista uma cláusula expressa no contrato dizendo o quê? Olha, esse contrato, ele é válido, inclusive se houver venda ou herança, sucessão desse bem. Isso é levado a registro. Aí não tem como tirar o cidadão de lá. Então, se você for contratado, por exemplo, fazer um contrato, como é que eu faço um contrato para não ter problema de ser retirado desse bem? Bom, fazer um contrato completinho, né? Você vai fazer, coloca expresso a preferência, embora não precise, porque a própria lei dá, vai colocar também que esse contrato é válido, inclusive em caso de morte, né, do locador ou de venda do bem. E aí você vai levar isso a registro. Aí eu tenho esse imóvel, né, eu vou vender esse imóvel para o Juliano. Tá? O Juliano compra o imóvel e ele resolve, vou tirar o locatário de dentro. Ele não pode. Por que ele não pode? Porque tem uma cláusula, ele vai ficar bravo. Diz, não, mas eu quero tirar. Vai ler o contrato. O que o contrato diz? Que esse contrato vale, inclusive, em relação aos adquirentes. Está registrado, está averbado, ele não pode tirar a pessoa de dentro do bem. Tá? Assim a gente acaba vendo todas as... Por isso que não é assim, né? Se ele não quiser exercer a compra do bem, ele não pode exigir que o novo proprietário aguente a sua locação, porque não há uma cláusula no contrato dizendo que esse contrato vale em relação a adquirentes. Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta. O adquirente vai romper tudo isso porque, na verdade, existe uma lei que diz que ele vai ter que desocupar em 90 dias. O artigo diz isso.
que quando tu vende o bem, caso não haja uma cláusula que vale perante terceiros, né, o locatário vai ter que sair daí no prazo de 90 dias. Dá uma garantia a mais, um tempinho a mais, né, 3 meses para o locatário sair. Então ficamos com a letra... Letra A, já tinha visto, né? Questão 6, mais uma questão de uso capião. Cai muito em prova, uso capião, muito em prova da OAB. Matéria aqui hoje é reais e contratos. Eu estou procurando fazer um misto disso, né, para que a gente possa chegar lá, né? Diz lá, quincas adentram terreno vazio de forma pública. O que quer dizer isso? Cuidar, né? Se tivesse escrito quincas adentram terreno público, não haveria uso capião. Mas não é isso que está escrito. Está escrito que ele adentra um terreno vazio de forma pública. O que quer dizer isso? Que ele entrou no terreno e está todo mundo enxergando ele agora como ocupante desse bem. Eu entendi ao contrário. Né? Oi? Eu entendi que o terreno era público. Hã? Tu entendeu que o terreno era público. Eles fazem isso para que a gente... Né? Porque estar de forma pública e de forma... conforme a lei, né? E não só a lei, mas a doutrina, né? Quando você diz assim, que alguém exerce de forma pública, é quando ele está, né, ele está exercendo perante outros, isso é um dos requisitos, né? Ter posse mansa e pacífica. Né? Mas claro que eles fazem tudo para enganar a gente, mas a gente está estudando para não ser passado para trás. E aqui ficou claro, né? Quincas adentro um terreno vazio e de forma pública passa a construir ali a sua moradia. Após o exercício ininterrupto da posse por 17 anos, pleiteia judicialmente o reconhecimento da propriedade do bem pelo uso capião. Pelo que está escrito aqui, o quincas ele não tem muita preocupação assim, porque ele está com 17 anos, né? Ele pode escolher o que ele quer, se ele está de boa fé, se ele não está. Na verdade aqui, olha só uma pergunta, vamos lá. Será que o quincas pode pedir um uso capião ordinário? Não pode. Por que não pode? Porque ele não tem um contrato, ele não tem justo título. Perfeito. Então diz lá, quincas adentra um terreno vazio, ocupa, né? Toda vez que a gente fala assim que alguém ocupa um terreno, significa que ele não pagou por isso, não tem nenhum contrato, não tem nada. Logo, ele não poderia ir pelo uso capião ordinário. Após o exercício ininterrupto da posse por 17 anos, pleiteia judicialmente o reconhecimento. Durante o processo, constatou-se que o imóvel estava hipotecado em favor do Jovelino para o pagamento de numerários devidos por Adib, proprietário do imóvel. Bom, aqui a gente entra em outra situação importante. A hipoteca. Bom, interessante referir que em caso de hipoteca, quando há hipoteca no bem, a hipoteca desaparece. Olha só o que eu estou dizendo para vocês. A hipoteca desaparece em caso de uso capião. Ou seja, o imóvel fica limpo. O imóvel fica livre e desembaraçado. Em alguns casos, inclusive, o imóvel ganha uma nova matrícula. Se for um pedaço, por exemplo. Né? Então, o fato de ter uma... Mas, poxa, que coisa, né? Por que é que o Jovelino ali não se movimentou? Bom, o Jovelino poderia ter se movimentado, ele poderia ter executado a hipoteca, que pelo jeito agora, até pelos prazos, até já está prescrita essa hipoteca, né? Depois de 17 anos, dependendo quando foi o vencimento dessa hipoteca, poderia até estar... Poderia ser um agente financeiro? Poderia ser um agente financeiro, né? Não do sistema financeiro da habitação, porque em relação ao sistema financeiro da habitação, há entendimento que são recursos que têm natureza pública e aí não haveria uso capião dessa parte, porque contra bem público não há uso capião. Interessante, né? Oi, pode falar. Então, se fosse qualquer outra hipoteca que não voltada ao sistema financeiro da habitação,
qualquer outra hipoteca, e esse caso é, né, porque é o ADIB, né? Então poderia ser um banco, poderia ser em relação, por exemplo, a um empréstimo, poderia ser em relação... Agora, se tivesse escrito que é um empréstimo em relação, em razão à aquisição da casa própria vinculada ao sistema financeiro da habitação. Aí existem entendimentos, doutrina, jurisprudência, que diz que se trata de numerário de natureza pública e sobre o mesmo não seria possível uso capião. Então... Se a pessoa faz esse contrato de construir uma casa, aí não teve dinheiro, pegou e só foi embora, morar em outro lugar e deixou a casa ali. Aí um invadiu, morou, mas era seu, né? Pedir a hipoteca tem que... O colega está falando assim, trazendo aqui para vocês. Imagine alguém peça um valor no banco que não é vinculado ao sistema financeiro da habitação, foi ali, começou a construir a sua casa e tal, não teve dinheiro, abandonou, vem outra pessoa, vai lá e ocupa, fica na posse mansa e pacífica. A gente sempre olha para a questão assim, quando eu dou reais na faculdade, né, já há muito tempo já, e sempre tem, e até um aluno meu falou uma frase bem interessante, né, numa das aulas, né, ele falou assim: professor, eu não tenho nada e já estou com raiva. Imagina as pessoas que têm, olha o que ele me disse. Porque o cara vai lá, invade a paulada, briga e tal, o senhor está me dizendo tudo isso e ele tem direitos. Eu falei, bom, pense que essa pessoa que invadiu deveria ter sido repelida imediatamente e que nesse caso, esse cara, por exemplo, está 17 anos no bem e ninguém fez nada. Ninguém, né, não fizeram uma notificação, não fizeram uma reintegração, não deu uma briga na frente do imóvel, é aquele, sabe, que tu dá o afasta aí e tal, nenhuma ocorrência policial, então o cara ficou lá para sempre, né? Então é o caso. Então, nesse caso, o interessante aqui que a questão está trabalhando é que na existência de uma hipoteca que não vinculada ao sistema financeiro da habitação, a hipoteca vai desaparecer. Ou seja, né, como o uso capião é um modo originário de aquisição de propriedade, a hipoteca não é capaz de impedir a sua consumação. Agora, só trabalhando um pouquinho, né? Diferentemente se eu comprar o imóvel, aí muda totalmente, né? Se eu adquiro o imóvel de alguém, aí vem a hipoteca. Aí a aquisição não é originária. A aquisição aqui é uma aquisição derivada de outra coisa. Né? Compra e venda, por exemplo, né? Então, nesse caso, a hipoteca não vai prevalecer, não é a letra A. A hipoteca é um impeditivo para o reconhecimento do capião, não é. Claro que se a hipoteca fosse executada, sim, né? Se ela fosse executada a seu tempo, aí sim, porque eu teria que sair e tal. A letra D também está errada, porque está dizendo que ele vai ter que pagar a hipoteca, não vai. É isso aí. Bom, vamos fazer mais uma e depois nós vamos fazer um pequeno intervalo, pode ser? Então, questão 7. Laurentino constituiu servidão devista. Bah, isso aqui é uma coisa bem interessante, quando a gente fala de servidão, tá? E aliás, na servidão de vista, que tipo de servidão nós temos, né? Isso é importante. Nós temos servidões aparentes e não aparentes. A servidão não aparente é aquela que eu não consigo reconhecê-la a olhos, né, no uso. Eu tenho que olhar, servidão não aparente, eu preciso olhar a matrícula do imóvel. A servidão aparente, não. A servidão aparente eu enxergo ela. Então, agora a colega está falando de servidão de passagem, servidão de passagem, ela é uma servidão aparente. Por quê? Porque tu vê, né? Tu vê que tem um caminho aqui, tem um corredor, o gado passa aqui, tá aqui a grama, está estragada, porque todo mundo passa aqui. Então isso é uma servidão aparente. Agora, interessante, né? A OAB, já pela segunda vez, não é a primeira, pela segunda vez, pergunta para o candidato se servidão de vista é servidão aparente ou não. Que é um jogo de palavras interessantíssimo. Já que a servidão de vista, ela não é aparente. Exato. Servidão de vista não é aparente. Por quê? Vamos lá. O que é uma servidão de vista? Eu não posso... Servidão de vista. Caso concreto, né? Você vai lá, chega quase na beira da praia, quase, né? Na quadra anterior,
e aí a pessoa lhe diz, olha, eu tenho um apartamento, esse apartamento é de frente para o mar. Aí você olha, tem uma casa bem na frente dele. Aquela casa que mora aqueles 2 senhores idosos, que estão ali há anos e tal, né? Que os filhos querem vender a casa para uma grande construtora para que levante um prédio, e aí vai ficar na frente da minha... Aí o cara diz assim, não, mas eu tenho servidão de vista. Bom, como é que tu tem certeza que essa pessoa tem servidão de vista? Necessariamente vai ter que ser feito, tem que ter uma escritura pública, e isso tem que estar registrado, averbado, tem que estar lá. Tem que estar esse direito lá. Por isso que a servidão de vista, ela é uma servidão não aparente. Né? Então lembre, quais são as servidões aparentes? O caminho, pegar água do poço lá, né? Tem uma reta assim que tem a pegar água do poço, é aparente. Né? Agora, a servidão de vista, ela é não aparente. Por quê? Como é que você vai ter certeza, assim, vamos imaginar que você mora, né, quase na beira da praia, uma quadra antes da praia, e alguém te diz assim, essa vista agora é para sempre. Como é que você vai ter certeza disso? Ou você mora na frente de uma praça, né? Ou, que você vai dizer, isso aqui é eterno, para sempre, né? Ou você tira a matrícula do bem e verifica se os imóveis, se o seu imóvel e os imóveis vizinhos têm alguma servidão de vista registrada. O que é uma servidão de vista? Bem simples. Você não pode construir mais que tantos metros, tantos andares. É isso. A servidão aparente, então, não é obrigatório o registro? A servidão aparente, ela não tem obrigação para existir o registro. Porque a servidão aparente, ela pode ser constituída inclusive mediante uso capião. É claro que sempre é bom levar a registro, mas eu posso ter uma servidão não aparente, uma servidão aparente, ou seja, que eu enxergo, né, sem ter um registro. Tem um caso na minha família do Juliano. O meu bisavô, quando veio da Itália, lá ganhou um lote, lá na Bento Gonçalves, na Gringolândia. O que acontece? Tem um caminho que cruza, há mais de 100 anos, todo o lote. Agora está todo dividido, os tios, sei lá, venderam e tal, mas tem um caminho lá dentro que passa, onde os meus bisavós passavam caminhando, então é um caminho. Aquilo ali é uma servidão aparente, é um caminho que, se algum tio, algum comprador fechar, vai dar uma confusão. Porque alguém que está mais no meio, vai alegar que pode ter prejuízo. Independentemente de ter saída, porque todos os terrenos têm saída. A servidão não precisa, isso é importante, né? A servidão não precisa, não confunda servidão aparente com direito de passagem, são coisas diferentes, né? O que é servidão aparente? A servidão de passagem aparente é você ter o direito de passar por aquele corredor. O que é o direito de passagem? Quando você está encravado, você não tem saída para nenhum lado, e você vai exercer o seu direito de passagem. Então aqui, Laurentino constituiu uma servidão de vista no registro competente, em favor de Januário. Perfeito. Está registrado. Assumindo o compromisso de não realizar qualquer ato ou construção que embarace a paisagem que Januário desfruta em sua janela. Após o falecimento de Laurentino, seu filho Lucrécio decide construir mais 2 pavimentos na casa para ali passar a habitar com sua esposa. Não pode. Mesmo que ele já tenha falecido. A servidão, ela está no bem, ela está registrada. Está perfeita ali, né? Letra A. Januário não pode ajuizar uma ação possessória, que a servidão, né, é não aparente. Olha, Januário vai ter que exercitar o seu direito. Pô, é não aparente, mas ele tem o registro, né? Diante do falecimento de Laurentino, a servidão que havia sido instituída automaticamente se extinguiu. Não, claro que não. Letra C. A servidão de vista pode ser considerada aparente quando houver algum tipo de aviso sobre sua existência. Não, claro que não, né? Não tem nada a ver. Letra D. Januário pode ajuizar uma ação possessória provando a existência da servidão com base no título. Perfeito. Servidões não aparentes só se prova através do título. Nós vamos então, em relação à questão 8 agora, entrar numa matemática bem importante, né? Bem
interessante, que é a questão da posse. Né? Eu queria falar um pouquinho para você sobre isso. Né? Olha só, quando a gente fala que alguém é possuidor de boa fé e de má fé, né? Possuidor de boa fé, possuidor de má fé. O que quer isso dizer? O que quer dizer isso? Né? Bom, possuidor de boa fé não conhece vícios. Possuidor de boa fé não conhece vícios. Esse é o possuidor de boa fé. Má fé conhece vícios. Bom, bem simples, né? Quem está de boa fé não conhece vícios. Quem está de má fé sabe, conhece os vícios. Então vamos pensar aqui em casos concretos para a gente poder enxergar bem. Situação. Número 1. O cidadão é um invasor de um imóvel. Ele invadiu a paulada. Aonde posso... O que ele é? Se ele invadiu a paulada um terreno? Má fé. Tranquilo, né? Bom, agora pode acontecer também, né, vamos imaginar um caso concreto, né? Uma pessoa compra um imóvel, chega alguém lá e diz assim, olha, eu tenho uns papéis aqui e tal, eu nunca regularizei e tal, tu quer comprar esse meu imóvel, né? Aí você, eu tenho interesse e tal. E através de documentos, que a gente vai chamar aqui tecnicamente de justo título, você passa a ser titular daqueles direitos e passa a ser possuidor do bem. Bom, nesse caso você é um possuidor de boa fé, né? Isso não é algo estático, né? Porque ele pode mudar no tempo. Caso concreto. Vamos imaginar uma situação concreta. Eu, assim, de boa fé, vou até uma casa de alguém lá e o cara diz, eu sou dono desse imóvel há muitos anos, eu tenho um terreno há muitos anos e tal, mas eu não tenho escritura. O meu bisavô estava aqui, o meu avô estava aqui, eu estou aqui, meu pai estava aqui. Então, se você quiser, você pode continuar aqui, só você vai me comprar a posse do bem e segue no bem. Tá certo? Então, essa pessoa, vamos dizer, eu, por exemplo, quando eu comprei esses direitos, eu estava em absoluta boa fé. Depois de 2 anos, eu recebo uma ordem judicial para sair do bem. Qual é o conteúdo dessa ordem judicial? Está dizendo lá que quem disse que estava há tantos anos lá não estava, era um invasor e tal, e eu acreditei nele. Bom, então, nesse caso, o período anterior aqui, em que eu desconhecia qualquer vício, eu estou de boa fé. No momento em que eu sou citado judicialmente, eu passo a ter conhecimento do problema ou obstáculo, eu passo a estar de má fé. Então isso é importante. Por quê? Vai mudar todo o regime, toda a questão jurídica das indenizações, frutos e perda da coisa. Tá? Então, no caso concreto, olha só. Se eu estou de boa fé, eu tenho direito a ampla indenização. Benfeitorias necessárias, que são aquelas de conservação. Benfeitorias úteis, são aquelas que agregam, tragam uma nova utilidade ao bem. E benfeitorias voluptuárias, aquelas que embelezam o bem. Se eu estou de má fé, eu tenho direito a tão somente as benfeitorias necessárias. Então muda. Né? O pessoal me perguntou o artigo antes, né? Olha lá, 1218, 1219, 1220 vai estar toda essa questão. Né? Acontece então isso. Bom, revisado isso aqui que está aqui no quadro, revisamos, né? Agora vamos para ali. Começa assim. Com a ajuda de homens armados, Francisco invade determinada fazenda e expulsa dali os funcionários de Gabriel, dono da propriedade. Má fé, está escrito. Isso é uma coisa que eu quero dizer para vocês. A ordem, as questões de ordem, elas são muito assim caricaturais. Ninguém está ali de mais ou menos, ou o cara é considerado bom ou o cara é ruim. Ou é bandido ou é mocinho, ou ele bateu, ou ele é o culpado ou ele não é culpado. Não há espaço para dúvidas enquanto isso. Porque se houver espaço quanto a dúvidas,
Aí nós não vamos ter uma prova. Então é o seguinte, olha só. Diz lá. Com a ajuda de homens armados, Francisco invade determinada fazenda e expulsa dali os funcionários de Gabriel. Então, má fé. Uma vez na posse do imóvel, Francisco decide dar continuidade às atividades agrícolas que vinham sendo desenvolvidas. Plantio de soja e de feijão. Então o ponto são os frutos. Gente, quando alguém está de má fé e retira frutos do bem, ele tem que devolver tudo. Tudo. Ele só tem direito àquele investimento que ele fez. Por exemplo, se no meio dessa história toda ele comprou sementes, ele comprou combustível, se ele comprou isso, aquilo, aí ele tem direito de se ver ressarcido, que são as chamadas despesas de custeio. Mas ele tem o dever de indenizar tudo. Diferentemente de quem está de boa fé, né? Se eu estou plantando num terreno, estou achando que é meu, está tudo tranquilo, ótimo, tal. Bom, eu estou de boa fé, eu não sou citado, não sei de nada errado, eu não vou ter que devolver isso. Agora, quem está de má fé, sim, terá que devolver. Então, uma coisa bem importante aí, trazendo assim pontos aqui fundamentais para a prova. Em relação às benfeitorias, quem está de má fé só terá direito às benfeitorias necessárias, sem direito a embargos de retenção, ou seja, não pode ficar no bem enquanto não for indenizado. O cara não pode dizer assim, eu vou ficar aqui no bem enquanto eu não for indenizado. Não. Já quem está de boa fé tem ampla indenização, necessárias, úteis e voluptuárias, e em relação às necessárias e úteis, tem direito a ficar no bem enquanto não for indenizado. Má fé, então, são as benfeitorias necessárias. Má fé só necessárias. O que é uma benfeitoria necessária, né? Furou um cano, tem que pintar a casa porque a pintura está com problema, o telhado está com um buraco, bom, tudo isso é necessário. Agora, se a pessoa resolver construir no bem, colocar mais uma edificação, se fizer uma praça, se fizer colocar uma piscina, não terá direito à indenização. Bom, e aí, gente, 3 anos após a invasão, Gabriel consegue, pela via judicial, ser reintegrado na fazenda. Quanto aos frutos colhidos por Francisco durante o período em que permaneceu na posse da fazenda, a marca afirmativa que é correta. E aí? O que marcaram? O Francisco deve restituir a Gabriel todos os frutos colhidos e percebidos, mas ele tem direito a ser ressarcido pelas despesas de produção e custeio. Não tem nada a ver a questão de metade. Ele não tem direito ao que ele colheu durante o período que ele permaneceu, não. Ele vai ter que devolver. Ele tem direito à despesa de produção e custeio, ao ressarcimento. Nessa mesma linha, a questão 9. É um enunciado grande, né? É um texto grande, né? Vocês não acham? Os textos são grandes, então tem que ler com calma e tal. Diz lá, mediante emprego de violência, Melvio esbulhou a posse da fazenda Vila Feliz. Só chama a atenção de vocês. Vocês vejam como há uma... Tudo fica muito próximo, estão vendo isso? As questões, elas têm uma... Né? Então, mediante emprego de violência, Melvio esbulhou a posse da fazenda. Então, ele está de boa fé ou de má fé? Má fé. A vítima do esbulho, Cassandra, ajuizou a ação de reintegração de posse em face de Melvio após 1 ano e meio, o que impediu a concessão de medida liminar em seu favor. Posse nova e posse velha, né? Então, 1 ano e dia é posse nova. 1 ano e 2 dias é posse velha. Pelo STJ, você não tem direito, se a posse é velha, a liminar. Você teria direito a uma tutela antecipada. Mas não conseguiu eliminar. Passados 2 anos desde a invasão, Melvio teve que trocar o telhado da casa. Então o Melvio foi lá e trocou o telhado. Por que ele trocou esse telhado? Né? Diz que ele teve que trocar, né? Por quê? Porque estava danificado. É uma benfeitoria? É. Que espécie de benfeitoria é? Necessária. Então, pelo que nós estudamos aqui, até esse momento, mesmo ele estando de má fé,
ele teria direito de receber o valor desse telhado de volta. Tudo bem até aqui? Até onde a gente leu. Mas vamos seguir. Passados 5 anos da referida obra, a ação de reintegração de posse transitou julgado. E na ocasião, o telhado colocado por Melvio já se encontrava severamente danificado. Então, aí que está um ponto muito importante que a ordem exigiu dos candidatos. Não bastava saber que o possuidor de má-fé tem direito à benfeitoria necessária, mas tinha que saber também que essa benfeitoria necessária ela tem que existir no momento em que a pessoa sai do bem e entrega para o proprietário. Porque qual é o fundamento de você obter uma indenização? Olha só, na qualidade de invasor eu entrei no imóvel e a casa estava toda com a pintura ralada, eu fui lá e pintei e deixei ela bonita. Isso representa um ganho para o proprietário. Por isso que eu tenho direito a essa indenização, que vai ser uma compensação em última análise, né? Porque eu vou ter que pagar danos para ele e eu vou compensar essa lata de tinta que eu pintei a casa. Certo? Agora, vamos junto. Se eu pintei a casa e demorou 8 anos para que eu saísse da casa, e quando eu saí da casa, aquela pintura está da mesma forma, ou pior, é porque eu mesmo pintei, eu usufruí e agora estragou de novo. Então é claro que o dono da casa não vai precisar me indenizar. Diz a lei que para haver direito à indenização, a benfeitoria tem que existir no momento da evicção, ou seja, no momento que eu perco o bem, vai ter que existir. Então, diante de sua derrota, Melvio argumentou que faria jus ao direito de retenção das benfeitorias dirigidas, exigindo que Cassandra o reembolsasse. A respeito do pleito de Melvio, assinale a afirmativa correta. E aí, gente? Olha lá, diz que o Melvio é possuidor de boa fé, AB. Nada a ver, né? Melvio não faz uso do direito de retenção por benfeitorias, pois a sua posse é de má fé, e as benfeitorias, ainda que necessárias, não devem ser indenizadas porque não mais existiam quando a ação de reintegração de posse transitou em julgado. Agora, só para a gente lembrar de uma coisa importante aqui. Vamos a um caso concreto. O João invadiu uma casa. É um invasor, invadiu a casa. E trocou todo o encanamento da casa porque o encanamento estava podre. E logo o dono do imóvel entrou com a ação e tirou o João lá de dentro. Nesse caso, o João tem direito de obter um ressarcimento pelo que ele gastou no encanamento? Claro, porque é uma benfeitoria necessária e o encanamento se manteve, existe no momento da entrega do bem. É isso. Vamos lá então, questão de número 10. Bem interessante esse ponto, né? Falando do mútuo. Professor, então não tem ressalva se a benfeitoria já não existe mais, não tem ressarcimento. Se a benfeitoria não existe mais, não tem ressarcimento. Porque a ideia é exatamente isso, que quando você vai pagar, você proprietário vai me pagar, mesmo sendo um invasor, né? Porque ainda existe e você vai ter um ganho com isso. Então, por isso que você tem o direito. Bom, então tá, né? Vamos dar sequência aqui ao nosso estudo. Agora nós vamos ver a questão aqui do mútuo, né, e do comodato, né? Então vamos lá. Então nós temos de um lado o mútuo, vamos falar um pouquinho sobre ele, e do outro lado o comodato. Bom, qual a diferença entre o mútuo e o comodato? O mútuo trabalha com bens fungíveis. Então, o que pode ser objeto de mútuo? Empréstimo de dinheiro, empréstimo de grãos, isso tudo pode ser mútuo. Tá? E o comodato? Infungível. Ou seja, algo que não pode ser substituído. Então, por exemplo, se eu te empresto o meu carro,
tu tens que me devolver o meu carro, né? Se eu te empresto o meu relógio, tem que me devolver esse relógio. Agora, se eu te empresto 10 mil reais, você vai me devolver 10 mil reais, não aquelas notas. Pode ser uma transferência, pode ser em notas de 100, pode ser em nota de 50, pode ser em nota de 10, pode, né? Então, aqui uma das diferenças entre o mútuo e o comodato. Segunda grande diferença, o mútuo ele pode ser gratuito ou oneroso. Qual é a diferença? Gratuito, sem juros. Oneroso, com juros. Então eu posso te emprestar o dinheiro. Tu é meu amigo, eu vou te dizer, eu te empresto 10 mil, tá? E qual é o juro? Não, só correção monetária, não vou nem te cobrar juro. Então isso é gratuito. Oneroso, tá, eu vou te emprestar, mas você vai me dar o rendimento da poupança. Sei lá. Oneroso. O comodato ele vai ser gratuito. Até porque, se eu te emprestar algo e você tiver que pagar por isso, não é mais comodato. Passa a ser locação. Empresto alguma coisa, eu te entrego e tu tem uma obrigação de me devolver. Tecnicamente seria uma locação. Não fica dentro do empréstimo, né? Tu tens uma obrigação de me devolver, né, em 5 meses e você vai pagar por mês, sei lá, 200 reais. Então, isso já não seria um comodato, porque comodato é gratuito. Bom, outro ponto importante no mútuo. Se eu te empresto 5 mil reais e te entrego na tua mão 5 mil reais, no momento que eu te dei o dinheiro, a propriedade é tua. No mútuo, a entrega do dinheiro, a entrega dos grãos, transfere a propriedade. No comodato, não. Por que não? Se eu te empresto o meu carro, quando eu te entrego o carro agora é teu? Não. Se eu te empresto dinheiro, sim, tu vai embora com o dinheiro. Por que isso é importante? Porque existe uma regra no direito que é o seguinte: a coisa perece para o dono. Então vamos lá. Se eu te emprestei o meu carro, tá? E você dirigiu conforme as regras de trânsito, mas foi brutalmente assaltado. Imaginemos que esse carro não tenha seguro. Então eu, Cristiano, te emprestei um carro, esse carro não tem seguro e você é assaltado. Você tem dever de me restituir o valor do carro? Não terá esse dever. Por quê? Porque eu te emprestei, é um comodato, você está na posse do bem, você não agiu com culpa, você não correu, você não trouxe nenhum dano ao carro, não, simplesmente você foi roubado, simplesmente não, né? Você foi roubado. Então, eu não tenho nada que fazer. E se for mútuo? Mútuo, eu te entreguei o dinheiro. Se você foi furtado, quem que assume o prejuízo? O dono. Como no mútuo eu te entreguei o dinheiro, e o mútuo faz com que a entrega do dinheiro haja a transferência, eu te emprestei e tu foi roubado, mesmo assim tu vai ter que me pagar. Essa é a regra. Na verdade, no mútuo, tu transfere a posse e a propriedade. E no comodato, só a posse. Na verdade, exato, como a colega disse, no mútuo, o que eu faço no mútuo? Eu, ao entregar o bem, né, eu transferi a propriedade do bem. Até a posse, sim, a posse vai junto, né? Mas, no comodato, eu entregando o meu relógio, entregando o meu carro para você, ele não é seu, ele continua sendo meu. Então, se eu te emprestei um carro, como já aconteceu no exame de ordem, né? O cara emprestou o carro e roubaram o carro. Bom, não tem responsabilidade. Agora, cuidado, né? Se eu te emprestei o carro, e isso sim caiu no exame de ordem, nesse ponto que caiu. O caso é o seguinte, ó, eu te emprestei o meu carro, tá? E você ficou de me devolver em 10 dias. E você não me devolveu em 10 dias.
E aí houve uma tempestade e estragou o carro. Quando há atraso, no atraso, quando você está diante da mora, aí sim quem está com o bem acaba se responsabilizando. Então lembre disso. Nesses 10 dias ele sofre um acidente. Se dentro desses 10 dias ele sofre um acidente... Após esses 10 dias, sim. te empresto durante 10 dias. E aí está no 11º dia, 12º dia, a pessoa que pegou emprestado tem responsabilidade. Exato. Olha a pergunta da colega. Vamos imaginar um caso concreto. Eu entreguei o carro para o João, tá? Dentro dos 10 dias acontece um acidente por culpa de um terceiro. O João não precisa me ressarcir, porque conforme a lei, ele não teve culpa. Agora, eu entreguei o carro para o João e ele atrasa na entrega e no 11º dia há um acidente, mesmo que por culpa de um terceiro, o João vai ter que pagar. Daí a responsabilidade passa toda para ele, né? Agora, claro, né, gente, lembrem de uma coisa, por exemplo, se eu entreguei o meu carro para o João e dentro do período ele bebeu, se embriagou e bateu o carro, aí ele tem culpa, né? Aí ele responde. O que eu estou dizendo para vocês é o seguinte, que o comodatário, ou seja, aquele que está com o carro, se ele não tem culpa, ele não vai responder. Exatamente. Então vamos ao caso concreto aqui. Cássio, mutuante, celebrou o contrato de mútuo gratuito com o Felipe. O que quer dizer isso? Mútuo gratuito. Sem juros. Com o Felipe mutuário, cujo objeto era a quantia de 5 mil em 1º de outubro de 2016, pelo prazo de 6 meses. Então emprestou o dinheiro, 5 mil, prazo de 6 meses, vai ter que devolver em 6 meses, né? E não vai cobrar juro. No entanto, Felipe, após receber o dinheiro, foi furtado no caminho de casa. Então, o Cássio, que é o mutuante, que tinha o dinheiro, emprestou para o Felipe, deu na mão dele. O Felipe tendo ido embora e é assaltado, após receber o dinheiro. Em 1º de abril, o Cássio telefonou para Felipe para combinar o pagamento da quantia emprestada. Tá aí, vai me pagar, como é que é e tal. Mas este respondeu que não seria possível em razão da perda do bem por fato alheio à sua vontade. E aí? Será que o Cássio vai ter ou não o direito a receber o seu dinheiro do Felipe? Vai ter, sim. Por que ele terá o direito? Porque, na verdade, o Felipe era o proprietário do dinheiro agora, ele era o titular, o dono do dinheiro, e com o roubo ele assume, um assalto, ele assume a responsabilidade. Agora, o que nós vamos marcar aqui? Cássio tem direito à devolução do dinheiro, ainda que a perda da coisa não tenha sido por culpa do devedor Felipe. Né? Agora vamos ver... Letra B. Cássio tem direito à devolução do dinheiro e ao pagamento de juros. Por que está errado o B? Porque é gratuito, daí é sem juros, né? Metade do dinheiro não tem previsão legal. Cássio não tem direito à devolução do dinheiro. Terá direito, sim. Tudo bem, gente? Vamos a mais umas aqui. Essa aqui bem interessante, né? Tá bem pequeno, mas aqui também para caber tudo dentro de um slide só. É que os textos estão grandes, né? Também é por isso, né? Mas vamos lá. Festas Limitadas, compradora, celebrou após negociações paritárias. Interessante, né? O que é uma negociação paritária? Quando estiver na prova da ordem que a negociação é paritária, leia-se. Não aplique a lei consumerista. Não aplique o Código de Defesa do Consumidor. Nós não estamos aqui numa relação de direito do consumidor. As negociações paritárias são essas. Na verdade, o que aconteceu aqui? Né? As festas limitadas, ela foi lá e comprou 100 caixas de chocolate pelo preço de R$1.000 a serem entregues no dia 1º de novembro de 2016, data em que se comemorou o aniversário de 50 anos da sociedade. Então o que acontece? Ele compra o chocolate para dar na festa de aniversário.
No contrato estava previsto uma multa de R$1.000 caso não houvesse atraso na entrega. Caso houvesse atraso na entrega, né? Chocolates S.A., devido ao excesso de encomendas, não conseguiu entregar as caixas. Gente, quando alguém não entrega por excesso de encomendas, o que é isso? Pô, desorganização, né? Então não é uma questão de tempo, houve uma enchente, não, quebrou uma ponte, não sei o que, não. Vamos lá. Chocolates S.A., devido ao excesso de encomendas, não conseguiu entregar. Festas Limitadas, dizendo que a comemoração já havia acontecido, recusou-se a receber e ainda cobrou a multa. Tá certo, né? Imagina se eu pedi lá o chocolate, daí os caras não entregaram no dia, não quero mais, pro aniversário de 50 anos, me dá minha multa. Né? Festas Limitadas, portanto, por sua vez, Chocolates S.A. não aceitou pagar a multa, afirmando que o atraso de 2 dias não justifica a sua cobrança e que o produto vendido era o melhor do mercado. Bom, no dia do evento não estava lá o chocolate. Bom, gente, o que acontece, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre isso. O que a questão está tratando? É isso que nós temos que entender. Existe um conceito de inadimplemento, certo? Nós temos o inadimplemento absoluto e o inadimplemento, lembra o nome lá? Relativo. Né? Qual a diferença entre eles? No inadimplemento absoluto, não é mais útil a prestação, enquanto que no inadimplemento relativo segue sendo útil. Né? Eu sempre lembro assim, né? Pagamento em dinheiro. O cidadão tinha que te pagar 50 mil num dia, não te pagou, o cliente que se comprometeu, vai pagar 50 mil no dia. Não paga naquele dia. Aí o advogado fica bravo, tudo mais. Né? Cliente desgraçado, não me pagou. Não, tô brincando. Esse cara não me pagou, esse cara tinha que me pagar, eu tô contando com isso. Tal. E aí, não pagou. 3 dias depois o cara paga, vira o melhor cliente. Né? O cara é bom, legal, cara. Né? Tal. Por quê? Porque o dinheiro ainda segue sendo útil. Então vejam a diferença entre você ter um inadimplemento relativo, em que o pagamento em atraso segue sendo útil, do inadimplemento absoluto em que não é mais útil. O que vai acontecer? Se o inadimplemento é relativo e é útil, você vai pagar o principal ainda, né? Pensa lá no... mais a multa, não é verdade? Vamos pensar assim num caso concreto, né? Você tem aquele DOC para pagar, né? Esqueceu de pagar o DOC na data. Acontece? Com todo mundo que paga a conta. Né? Então o cara esqueceu. O que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que pagar o principal mais a multa. Por isso que inadimplemento ainda... Aqui nós temos um caso de inadimplemento relativo. Agora, nesse caso aqui, se você contratou, vamos lá, um bolo, um fotógrafo, uma festa, né? Eu até conto... Eu sempre conto um caso já autorizado pela minha esposa, evidentemente, né? Que quando a minha filha fez 1 ano de idade, a minha esposa contratou almofadas com o nome da Cecília e 1 ano de idade. Eu vi que não ia dar tempo de chegar, porque é uma coisa de São Paulo, né? 10 dias, mas eu não abri minha boca, porque senão daqui a pouco, agora que tu falou. Não, então eu não falei nada. E realmente, o que aconteceu? No dia do aniversário, não estavam as almofadas ali. Tá? Então, o que gerou isso? O inadimplemento, claro. E de que forma? Absoluta. Não falei nada, né? Fiquei frio. Então, é um exemplo de inadimplemento absoluto. Então, no inadimplemento absoluto, o que acontece? Se tem uma multa no contrato, paga a multa e pronto. É isso. A multa vai compensar, vai indenizar esse prejuízo. Né? Então vamos lá. O que diz a letra A? Festas limitada, tem razão, pois houve inadimplemento absoluto por perda da utilidade da prestação. E a multa é uma cláusula compensatória. E aí?
Tá certo. Por quê? Tu não vai querer o chocolate, tu quer o quê? Ver a multa. Agora, olha saber, Chocolate S.A. não deve pagar a multa, pois a cláusula penal, quantificada em valor idêntico ao valor da prestação principal, é abusiva. Cuidado! O que o Código Civil diz? Que a multa, a cláusula penal, ela não pode ser superior à obrigação principal. Então, dentro dessa linha, tá certo, porque pode ser, se é R$1.000 o valor do contrato, tu pode ter uma multa de R$1.000. Não pode ter mais do que isso. Né? 1.001, haveria uma nulidade. C. Chocolate S.A. adimpliu sua prestação, ainda que 2 dias depois, razão pela qual nada deve a título de multa. Errado, né? E a letra D. Festas limitadas só pode exigir 2% de multa, teto da cláusula penal, segundo o Código de Defesa do Consumidor. O que está errado aí? Não é aplicação de Código de Defesa do Consumidor. Atenção, toda vez, né, guardem isso, que aparecer numa questão natureza paritária, significa que você não deve aplicar o Código de Defesa do Consumidor. Então ficamos aqui 11, letra A. Bom, questão 12. Vamos falar da questão 12 e assim nós vamos encaminhando já para o encerramento da nossa aula, nossa última questão, então eu vou finalizar. Gente, essa questão 12 é uma questão super interessante, porque ela fala do contrato de transporte e o direito de indenização que se tem em relação a ele. O André é motorista de uma transportadora e certo dia, dirigindo esse ônibus, ele se distrai ao tentar se comunicar com um colega que dirigia outro coletivo ao seu lado e precisou fazer uma freada brusca para evitar um acidente. Durante a manobra, a Olivia, que é a passageira, caiu e fraturou o fêmur. Bom, atenção. Esse caso não deixa dúvida que você tem um contrato de transporte, que esse contrato de transporte é conforme o Código Civil oneroso, não é um contrato de carona, que houve culpa do motorista, porque ele não tinha nada que ficar falando com o outro lá, não sei o quê. E, portanto, gera um dever de indenizar. Se há culpa do motorista, vejam, a responsabilidade da transportadora é objetiva, em razão do negócio, do risco do negócio. A responsabilidade do motorista é o que é? Subjetiva, quando tem culpa. Pergunto para vocês, vocês acham que no caso o motorista e a transportadora são responsáveis? Claro, os dois são responsáveis. O motorista porque agiu com culpa e a transportadora em razão do risco do negócio. E mais do que isso, são solidariamente responsáveis. Então eu poderia entrar contra um e depois contra outro, com os dois juntos, como eu quisesse. Né? Então esse é o fundamento da questão. Aí diz, a Olivia deve primeiramente ajuizar a ação contra a transportadora e apenas demandar a André se não obtiver a reparação pretendida, pois a responsabilidade do motorista é subsidiária. Errado. Ele pode entrar contra os dois diretamente. A responsabilidade é solidária, porque em matéria de danos, todos os que participam respondem de forma solidária. Na verdade, aqui nós temos o 934, o 934, 33, 934, 932, 932 e 933 do Código Civil Brasileiro. 932 ali vai falar sobre a questão da responsabilidade do empregado e empregador, é isso, né? 932, é isso? É isso aí, né? E o 933, eu acho que ele até vai afirmar que a responsabilidade, ele vai afirmar, na verdade, não sei 933, 934, mas ele vai afirmar que a responsabilidade deles é objetiva, enfim, que há uma responsabilidade objetiva pelo empregador em relação ao seu empregado, né, e que há uma solidariedade, evidentemente, em relação a isso. Então, Olivia pode ajuizar a ação em face de transportadora e de André simultaneamente ou alternativamente, pois ambos são solidariamente responsáveis. Perfeito. A letra C está errada porque está dizendo que só pode demandar contra a transportadora e a transportadora teria o regresso. É verdade, a transportadora tem regresso contra o André, mas está errado dizer que só pode demandar contra a transportadora. Poderia contra o André também. André e transportadora são solidariamente responsáveis, aqui está perfeito, e podem ser demandados diretamente por Olivia. Perfeito. Mas aquele que vier a pagar não terá regresso. Errado. Porque a transportadora, quando paga, comprovado que o André teve culpa no evento, pode buscar, né, o devido regresso contra
o mesmo. Tá. Se não houvesse culpa, daí seria... Se não houvesse... Isso, ó, vamos lá, a colega fez uma pergunta bem interessante, e se não houvesse a culpa do motorista? Se fosse uma culpa de manutenção da empresa, a empresa não fez a manutenção, bom, aí o motorista não tem culpa, logo o motorista não responde, só a empresa responde. Agora se furasse um pneu da empresa, furar o pneu, por exemplo, acontece, né? Furou o pneu, segundo a jurisprudência, furar o pneu faz parte da atividade de uma transportadora. E a transportadora responderia por isso. O motorista não, porque o motorista não teve culpa no evento. Afinal, furou o pneu. A transportadora, então, poderia responder sozinha, mas o motorista nunca responde sozinho, sempre responde com a... O motorista ele só responde se for apurada a sua culpa. E vai estar na questão perfeito isso. Acho que é essa a pergunta. Mas... Não, eu perguntei assim... se pode acontecer de só o motorista responder. Na verdade, não, por quê? Porque, na verdade, como a responsabilidade é objetiva, né, tudo que o motorista errar, pela lei, diz que o empregador vai responder. Já que vocês perguntaram tanto assim sobre isso, gostei das perguntas, né, eu vou fazer mais uma para mim mesmo. Então. Bom, a pergunta é, caso concreto, o motorista está dirigindo perfeitamente. O ônibus está completamente perfeito, revisado. Um terceiro, em alta velocidade, bate na traseira do veículo. E a dona... Como é que é o nome dela aí? Como é que é o nome dela? Olívia, né? A Olívia cai e quebra um fêmur. Pergunto, a dona Olívia tem ação contra a transportadora? Segundo o Código Civil, é uma situação bem específica, artigo 745 do Código Civil Brasileiro, diz que não se aplica a culpa de terceiro para elidir a responsabilidade do transportador. Ou seja, se a dona Olívia estiver dentro do veículo, o carro está em perfeitas condições e o motorista está dirigindo perfeitamente, e vem um carro atrás e bate e gera danos da dona Olívia, o que vai acontecer? A transportadora ela pode ser sim acionada e ser responsabilizada pelos danos que a dona Olívia sofreu, com direito de regresso contra quem deu causa. Tá? Lembrando que tudo isso que eu acabo de falar aqui se aplica para transporte oneroso. Ou aparentemente gratuito, né? Porque vejam que um transporte, como eu digo assim, se você está num hotel e o hotel te dá um transporte até um restaurante, ele não é gratuito, né? Ele está dentro de uma linha econômica, né? Então, se a empresa oferece transporte para o trabalhador. Se a empresa oferece transporte para o trabalhador, se a empresa... Não, tudo está dentro de uma atividade econômica. Aí tu vai ter uma outra responsabilidade do empregador em relação ao empregado. E até pode ser uma questão do... Aí vai ser outra coisa, mas responsabilidade de itinerário e tal. Seria um outro ramo que a gente teria que abrir. Mas voltando aqui. A carona. Agora vamos falar do transporte de cortesia ou carona. A interpretação em relação à carona, ela é diferente dessa interpretação aqui. Porque quem dá carona só responde, segundo a jurisprudência, por culpa grave ou dolo. Tá claro isso? Então, se o motorista, eu já enfrentei um processo desses, tá? O motorista estava na velocidade da via, mas chovia no dia. O perito disse que a culpa era uma carona. O motorista estava dando uma carona. Infelizmente, o caroneiro faleceu. A família do caroneiro entra com ação contra o motorista do carro. Apura-se que houve culpa no evento. Por quê? Porque ele estava andando na velocidade da via e, segundo as regras de trânsito, com a chuva ele deveria reduzir.
o Poder Judiciário diz o seguinte: o ato é ilícito. Por quê? Porque houve culpa, mas a culpa é leve. Como o contrato é um contrato de cortesia, transporte, cortesia de carona, só há responsabilidade civil se a culpa é grave ou se houver dolo. Nesse caso, não houve responsabilidade civil. Vai ser subjetiva a responsabilidade. Vai ser subjetivo. Ah, e é subjetivo ainda, não entra na teoria do risco, né? Porque transporte é de cortesia ou gratuito, né? Mas se ele tivesse acima da velocidade, Embriagado, dirigindo sem manutenção no seu veículo, bom, aí muda tudo, né? Uma defesa para o... na verdade, o que acontece? A ideia da legislação, e essa foi a interpretação, é que os contratos, assim chamados de benéficos, que são aqueles que só uma parte tem vantagem e a outra só tem desvantagem, que é o caso do carona e caroneiro, né? Do caroneiro e do motorista, aí tem essa interpretação no sentido de que só quando há culpa grave ou dolo, certo? Gente, agradeço a atenção de vocês e até as próximas oportunidades, uma ótima prova, obrigado.